Graça e paz, querido. Graça e paz, querida. Bom estar com você aqui mais uma vez para compartilhar uma porção da palavra de Deus com você. Eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo tem algo para ministrar ao teu coração, ao meu, aos nossos corações. O Espírito Santo quer fortalecer a nossa vida, fortalecer a nossa fé para que a gente possa continuar caminhando, marchando rumo ao encontro daquilo que Deus tem preparado, planejado, projetado para cada um de nós. É muito bom receber de Deus palavras e mensagens que enriquecem a nossa vida, que nos fortalecem, que nos fazem enraizar em Deus, acreditar naquilo que Ele tem planejado e preparado para nós nesses dias. Há uma palavra que o Senhor tem ministrado no meu coração e eu gostaria de compartilhar com você nessa tarde. Antes de lermos o texto que encontra-se no livro de Gênesis, capítulo de número 26, queria convidar você para orar comigo, para você fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, onde você estiver nesse momento, se você estiver em casa, no trabalho, seja onde você estiver, se você puder fechar os seus olhos e curvar a sua cabeça, gostaria de te convidar para que você pudesse então fechar os seus olhos, para que nós pudéssemos orar nesse momento, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos louvar o teu nome nessa tarde. Nós queremos te bendizer, queremos te glorificar. Nós queremos honrar o teu nome por tudo quanto o Senhor tem feito em nós, por nós e através de nós. Declaramos neste momento, Senhor, que nós dependemos inteiramente da tua ajuda, do teu favor, da tua presença. Seja conosco, Deus. Abençoe nossas vidas. Muda nossa história. Senhor, fale conosco neste momento, que o teu Espírito tenha liberdade para ministrar aos nossos corações. Nos traga uma palavra, Senhor, revelada, uma palavra rema, uma palavra que venha do teu coração para impactar as nossas vidas. Espírito Santo, tu tens liberdade para falar conosco neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, querido. Vamos ler um texto que encontra-se no livro de Gênesis, capítulo de número 26, a partir do versículo de número 1 ao versículo de número 6. O texto diz assim: Sobrevindo fome à terra, além da primeira ávida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Isaque, pois, ficou em Gerar. O tema da mensagem que eu quero compartilhar com você, que é algo que Deus tem ministrado no meu coração, é: quando Deus fala, quando Deus aponta o caminho, Ele garante o sucesso. Eu vou repetir para você: quando Deus fala, quando Deus aponta o caminho, Ele garante o sucesso. Diz a Bíblia que, sobrevindo fome à terra, diz o texto no versículo de número 1, que Isaque veio então ter um encontro com Abimeleque. O tempo não era dos melhores, não era um tempo agradável, não era um tempo de fartura, não era um tempo onde eles estavam plantando e colhendo e vivendo regaladamente. Mas a Bíblia diz que era um tempo difícil, porque diz o texto que sobrevindo fome à terra. Sobrevindo fome à terra. Então era um tempo de muita dificuldade, era um tempo de muita escassez, era um tempo de lutas e tribulações. E o texto diz então que Isaque vem para ter um encontro com o rei dos filisteus, Abimeleque. E o que me chama a atenção nesse texto é que no versículo de número 2, a Bíblia diz que então o Senhor apareceu a Isaque e falou com Isaque. O Senhor apareceu a Isaque, deu para Isaque algumas direções, alguns direcionamentos, apontou alguns caminhos que Isaque tinha que tomar na vida dele. Deus falou para Isaque exatamente o que Isaque precisava fazer para que ele pudesse então ter uma vida de sucesso, para que ele pudesse ter uma vida de conquistas, uma vida de realizações, uma vida de vitórias. Deus vem, manifesta-se a Isaque e Deus fala com Isaque de uma forma muito clara, de uma forma muito tremenda, de uma forma muito poderosa. E nessa fala de Deus com Isaque,
eu quero então destacar com você justamente o que Deus vai falando com Isaac e trazer para a nossa vida, para que nós possamos estar atentos àquilo que Deus está falando conosco, àquilo que Deus deseja de nós, deseja de mim, deseja de você. O texto diz, no versículo de número 2, que o Senhor apareceu a Isaac e a primeira coisa que Deus diz para Isaac é o seguinte: não desças ao Egito. O momento em que Isaac estava vivendo naquele lugar não era um momento bom, era um momento de lutas, era um momento de dificuldades, era um momento em que o cenário não era favorável. Diz o versículo de número 1 que a fome estava se instalando naquele lugar. As dificuldades estavam se instalando naquele lugar, os problemas eram muito claros naquele lugar. Mas Deus então traz uma palavra para Isaac. A primeira coisa que Deus fala para Isaac é: não desças ao Egito. Querido, quando Deus disse para Isaac não desça ao Egito, o que Deus está querendo dizer para Isaac é o seguinte: olha só, você não tem que ir no Egito, porque lá no Egito você não vai encontrar a solução dos seus problemas. Você não tem que ir no Egito, porque lá no Egito você não vai encontrar nada que possa resolver a sua situação, que possa mudar o quadro, o cenário caótico, difícil e complicado que você vive. No Egito não tem nada que você consiga para resolver a sua vida. Não adianta ir ao Egito. Isso não vai resolver. O que eu quero dizer para você, querido, para mim e para nós neste momento, é que, independente da situação que nós estamos vivendo, não adianta nós recorrermos a quem ou a lugares ou a pessoas que não têm a solução para os nossos problemas. Não adianta querer voltar ao Egito ou pensar naquela vida que nós vivíamos distante, longe de Jesus ou longe de Deus. A Bíblia diz que nós fomos libertos do Egito, nós fomos tirados do Egito e agora estamos caminhando rumo à terra prometida, caminhando para alcançar aquilo que Deus tem planejado e projetado para a nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa para você nesse momento. A palavra de Deus ela é muito clara quando ele diz para Isaac: não desças ao Egito. E a palavra de Deus é muito clara para nós neste momento, quando ela nos diz: não desças ao Egito. Lá no Egito não tem nada, absolutamente nada que possa resolver a nossa situação. Presta atenção, presta atenção no que eu quero dizer para você nesse momento. No Egito não tem nada que possa resolver seu problema. Lá não tem nada que possa tirar você de uma situação difícil e mudar o seu destino. Por mais difícil que esteja a situação, permaneça firme na presença de Deus. Busque a presença dele, receba dele o milagre que só ele tem para a sua vida. Não pegue nada emprestado nas prateleiras do Egito. Não existe nada no Egito que possa resolver a tua situação. Permaneça na presença de Deus. Permaneça olhando para Deus. Permaneça vivendo de Deus. Vivendo em Deus, recebendo de Deus aquilo que Ele tem, aquilo que Ele pode fazer em você, por você e através de você. Então isso é muito forte, muito poderoso. Então a primeira coisa que Deus diz é: não desça ao Egito. Preste atenção, não pegue nada emprestado nas prateleiras do Egito. Lembre-se que no céu tem tudo o que você precisa. Fale com o dono do céu, fale com quem governa o universo. Certamente ele atenderá a sua oração, o seu clamor. A Bíblia diz que aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta se abre. Então, a primeira direção que nós temos hoje de Deus é: não desças ao Egito. Aquele que fala, aquele que aponta o caminho, ele garante sucesso, ele garante uma vida de vitória. Mas mais do que isso, Deus continua falando com Isaac. E a segunda coisa que Deus fala com Isaac é: fica na terra que eu te disser. A primeira coisa que Deus diz é: não desça ao Egito. A segunda coisa Deus diz: fica na terra que eu te disser. Presta atenção, ficar na terra que eu te disser está exigindo de nós, exigia de Isaac e exige de nós uma vida de obediência, uma vida de submissão àquilo que Deus está falando conosco. Seja obediente. Quando Deus fala e dá uma direção, ele se encarrega de honrar a sua atitude, a sua decisão em obedecer. Ficar na terra que eu te disser significa depender de Deus. Significa depender do favor dele. Significa depender do milagre que ele tem. É no momento de dificuldade, são nos momentos de crise, são nos momentos de lutas, de escassez, que Deus se revela como Deus provedor. O que Deus estava querendo dizer para Isaac, dizendo
quer dizer para nós, falar conosco neste momento, é que Ele vai se revelar como Deus que faz, como Deus que realiza. Não importa o ambiente que você esteja, não importa o cenário que você se encontra, não importa qual seja a situação que você esteja vivendo, se Ele está mandando, se Ele está apontando o caminho, se Ele está dando a direção, Ele vai honrar, Ele vai trazer à existência aquilo que não existe. Preste atenção, Deus ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Ele tem as respostas às nossas orações, dos nossos clamores. Deus, o prazer dele é de nos abençoar, de nos ver tendo uma vida bem-sucedida, de conquistas e de realizações. Escuta o que eu vou dizer para você nesse momento. Se o lugar que você está encontra-se em crise, fique tranquilo. O Deus que está mandando você ficar vai manifestar o seu poder infalível para te abençoar. Eu vou repetir, guarda isso na sua mente, guarda isso no seu coração, inculca isso. Se o lugar que você está encontra-se em crise, fique tranquilo. O Deus que está mandando você ficar vai manifestar o seu poder infalível para te abençoar. Deus vai se revelar, vai se manifestar como Deus provedor onde você está. Querido, isso é poderoso, isso é forte. Só vive experiências extraordinárias com Deus, só vive uma vida poderosa com Deus, só vive, sabe, só podemos ter uma vida com Deus impactante, de forma tremenda e gloriosa, se nós nos alinharmos, nos submetermos àquilo que Ele fala conosco e nos submetermos em obediência àquilo que Ele aponta para nós. Eu vou repetir isso para você nesse momento. Quando Deus fala, quando Deus aponta o caminho, Ele se encarrega de trazer o sucesso. Ele se encarrega de trazer a vitória. Ele se encarrega de fazer as coisas acontecerem. Só que Deus continua falando com Isaac. Deus continua falando, e a terceira coisa que Deus fala com Isaac é, habita nela. A primeira Deus diz, não desça ao Egito. Depois Deus diz, fica na terra que eu te disser. Em terceiro lugar Deus diz, habita nela. Sabe, querido, o que quer dizer isso? Habita nela. Habita nessa terra. Numa terra que você está olhando e você não está enxergando nenhuma possibilidade de mudança. Uma terra que você está olhando e você só consegue enxergar um solo seco, árido. Uma terra morta. Uma terra estéril, uma terra que você não está vendo nenhuma possibilidade de nascer nada. Quando você lança uma semente, a semente morre junto com aquela terra, porque a terra é estéril. Deus está mandando você ficar neste lugar e habitar neste lugar. Sabe o que Deus está querendo dizer? Deus está querendo dizer o seguinte, sai da sua zona de conforto. Não aceite desânimo. Não aceite uma vida apática. Não aceite uma vida sem disposição para ir além das suas limitações humanas. Tenha fé, tenha esperança, olhe para frente, olhe para Cristo, que pode fazer de sua habitação um lugar de paz, de alegria, de amor, de perdão, um lugar de grandes realizações. Habita nela, produza nessa terra, seja útil de alguma forma nessa terra. Deixe Deus fazer de você alguém importante nessa terra para a expansão do reino dele. Seja útil nessa terra, seja um abençoador nessa terra, ainda que você não esteja vendo nada com os seus olhos físicos humanos, favorável à sua vida. Deixa eu dizer para você, olhe com os olhos da fé. Peça a Deus para abrir a sua mentalidade, para que você possa entender o que Ele está falando contigo. Peça ao Espírito Santo para abrir a sua visão espiritual, para que você possa enxergar aquilo que Ele deseja que você enxergue neste tempo. Peça ao Espírito Santo para apurar os seus ouvidos, para que você tenha um ouvido apurado para ouvir a voz dEle e seguir o caminho que Ele apontar para você quando Ele mandar, quando Ele direcionar algo à sua vida. Peça ao Espírito Santo para santificar os seus lábios. Seja uma voz profética nesta terra. Não olhe os problemas, não aceite as notícias de desgraça que vão chegando, não aceite as informações pessimistas que vão chegando, não aceite viver ao lado daquelas pessoas que não acreditam e que não veem esperança naquilo que Deus pode fazer, naquilo que Deus pode realizar. Não aceite isso, habita nessa terra fazendo o movimento contrário, acreditando no Deus que pode fazer infinitamente mais do que você pede ou do que você pensa. Deus é fiel, Deus é justo, e quando nós nos alinhamos a Ele, nos submetemos a Ele, Ele se encarrega de cumprir a palavra, as promessas, aquilo que Ele fala conosco. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Habita nessa terra. Habita, levante-se do seu choro, levante-se do seu lamento, levante-se de sua tristeza, levante-se de sua angústia, produza nessa terra, ainda que você não esteja vendo nada, mas tenha fé absoluta em Deus, uma fé inabalável em Deus, de que Ele vai mudar o cenário, o quadro de toda e qualquer situação, por mais difícil que seja. Isso é poderoso.
Isso é tremendo, querido, isso é glorioso. Deus falou com Isaac no momento em que a terra estava passando fome. E Deus fala comigo, com você. Eu não sei qual é o seu momento, eu não sei qual é a sua situação, eu não sei qual é o seu cenário. Uma coisa eu sei, quando Deus fala, quando Deus aponta o caminho, Ele garante a vitória, Ele garante uma vida de sucesso. E Deus continua falando com Isaac. E a quarta coisa que Deus fala com Isaac, fala conosco nessa tarde é: eu serei contigo. Deus diz: não desça ao Egito. Habita na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo. Serei contigo. Deus não vai te deixar sozinho. Isso não é palavra de homem, não foi Abimeleque que disse isso para Isaac. Não foram seus amigos que disseram isso para Isaac. Os amigos de Isaac que disseram isso para ele. Não foram os mais chegados que disseram para Isaac: Isaac, olha, se você quiser ficar nessa terra aqui, terra complicada, difícil, terra que está passando fome, onde não tem comida, onde não tem alimento, onde o problema está instalado, onde a crise política é horrível, onde, sei lá, está tudo ruim, está tudo indo de mal a pior, se você quiser, nós vamos ficar contigo. Não foram os amigos que disseram isso para Isaac. Quem disse isso foi o próprio Deus. Deus disse: eu serei contigo, Isaac. Me obedeça, se submeta à minha palavra, obedeça o que eu estou falando contigo, alinhe-se a ela, porque eu vou ser contigo. Eu não vou te deixar na mão. Deus estava dizendo: eu não vou te deixar sozinho, não vou te deixar na mão. Em tudo, em toda e qualquer situação, Deus será contigo. Deus disse: em tudo e qualquer situação, Isaac, eu vou ser contigo. Ele está garantindo a presença dele com você na sua vida, meu irmão. Por onde você for, Deus não é homem para que minta, nem tampouco filho de homem para que se arrependa. Se Ele disse que seria contigo, então fique tranquilo, Ele está contigo. Se Ele disse para Isaac, que Ele disse: Isaac, fique tranquilo, porque eu estou contigo, não importa qual a situação, porque eu estou contigo nessa situação. Lembra? Lá no livro de Daniel, quando a Bíblia diz que Mesaque, Sadraque e Abednego não se prostraram, não se curvaram, a estátua que o rei havia estabelecido, e eles disseram: não, nós não vamos nos curvar a essa estátua, porque nós cremos, servimos a um Deus. E diz a Bíblia que eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. E diz a Bíblia que o quarto homem estava com Mesaque, Sadraque e Abednego lá na fornalha de fogo. Sabe por quê? Porque Deus disse para aqueles rapazes, para aqueles jovens o seguinte: não se curve, mantenha-se alinhado à minha presença, curve-se somente a mim, entenda que eu estou com vocês, porque eu não vou deixar vocês na mão. E diz a Bíblia que o quarto homem estava lá na fornalha de fogo, livrando aqueles três jovens da fornalha de fogo. Lembra de Daniel, quando foi jogado na cova dos leões? A Bíblia diz que Deus não deixou Daniel na mão, e Deus foi com Daniel lá na cova dos leões, querido, e o leão não tocou em Daniel. Sabe por quê, irmão? Porque quando nós nos submetemos a Deus, nos alinhamos àquilo que Ele fala conosco, Ele não nos deixa na mão, porque Ele está conosco. Lembra de José? José passou por situações difíceis, complicadas a vida dele. Foi injustiçado, foi envergonhado, foi humilhado. Foram 17 anos de lutas e tribulações, mas Deus não deixou José na mão. E diz a Bíblia que José foi o governador do Egito. Deus honrou a vida de José, sabe por quê? Porque José alinhou-se a Deus. Foi temente a Deus, viveu os planos, os propósitos de Deus para a sua vida. Deus, Ele não nos deixa na mão. Deus não vai deixar você na mão. Escuta, eu quero falar para você nesse momento, eu quero liberar uma palavra profética para a sua vida. Você que está me ouvindo neste momento, você que está ouvindo essa mensagem até o fim, Deus não vai deixar você na mão, Ele é contigo. Qual é o teu problema? Qual é a tua situação? Qual é o seu cenário? Qual é a sua dificuldade? Eu não sei, é no trabalho, é em casa, é na igreja, é com você mesmo. Deixa eu dizer para você, Deus está contigo para mudar por completo a tua vida, para mudar o teu destino, para fazer de você um homem vencedor, uma mulher vencedora, próspera, para fazer de você alguém cheio do Espírito, cheio de unção, de poder, de autoridade, para você fazer de você de alguém importante para a expansão do reino neste tempo, para fazer de você uma voz profética neste tempo, alguém que ore pelo enfermo, o enfermo seja curado, alguém que ore pelo endemoniado, ele seja liberto, alguém que ore pelo perdido, ele seja salvo. É isso que Deus deseja de mim e de você neste tempo. Sabe por quê? Porque Ele está conosco. Não é ninguém que diz, é Ele, o Senhor dos senhores. Ele está contigo. Ninguém pode dizer ao contrário. Deus é Deus. Entenda isso de uma vez por todas. Quando Ele fala, a sua palavra é fiel, é verdadeira, é infalível. É uma palavra que vem e faz morada na nossa vida, nos nossos corações. Guarde isso no seu coração. Eu serei contigo.
E a quinta e última coisa que eu quero destacar para você nesse momento é que Deus ainda diz para Isaac o seguinte: eu serei contigo e eu te abençoarei. Não foi ninguém que disse isso para Isaac, foi Deus. Não é ninguém, não sou eu que estou dizendo isso para você nessa tarde. É a palavra de Deus que está dizendo isso para você nessa tarde. Deus diz a você nessa tarde: eu te abençoarei. Quem faz essa declaração, fez essa declaração e liberou essa palavra profética foi o próprio Deus. Essa foi uma palavra que vem direto do coração de Deus. Não é uma palavra qualquer, querido. E nem tampouco se perde no ar. É uma palavra que vem do trono de Deus. Tudo que Deus deseja é abençoar a sua vida. Tudo que Deus deseja é fazer você um homem vencedor, uma mulher vencedora. Deus diz: eu te abençoarei. Eu serei contigo. A bênção do Senhor está sobre sua vida. A bênção do Senhor está sobre seus negócios. A bênção do Senhor está sobre sua família, sobre seu chamado ministerial. A bênção do Senhor está sobre, sabe, tudo aquilo que você coloca em suas mãos. Basta você submeter a Ele e entender que Ele é poderoso para mudar a sua história, o seu destino. Disse Deus para Isaac: te abençoarei. Queridos, quando nós entendemos que o desejo de Deus é nos abençoar e viver uma vida de sucesso, bem-sucedida, de conquistas e realizações, quando nós nos submetemos a Ele, queridos irmãos, nós avançamos, nós prosperamos e alcançamos aquilo que Ele tem para nós. Eu quero concluir essa mensagem nessa tarde, abençoando a sua vida e dizendo para você: guarda o teu coração, alinhe-se ao Senhor, alinhe-se à palavra de Deus e viva uma vida de sucesso em nome de Jesus. Quando Deus fala, quando Deus aponta o caminho, Ele garante sucesso. Não desça ao Egito. Habita na terra que eu te disser. Fica na terra que eu te disser. Habita nela. Serei contigo e eu te abençoarei. Isaac foi bem sucedido porque viveu alinhado à palavra de Deus. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo te conduza a uma vida de vitória em nome de Jesus. Amém, querido. E até a próxima.